pessoal, outra a convidada é a Daniela. Ela é a ministra da PIB e líder do Ministério AME. Olá, Jaque, olá a todos. Obrigada pelo convite, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Acima muito o seu trabalho com o Ministério. Você pode explicar para nós o que é esse ministério? Obrigada, Jaque, pela admiração, imagina. Então, o Ministério AME é um ministério específico que trabalha então com o público adulto, de pessoas com deficiência intelectual, também deficiências que acabam afetando essa questão intelectual, mas, por exemplo, não tem um diagnóstico, né? Porque a gente encontra na deficiência intelectual a maioria são pessoas com síndrome de Down, mas também acaba participando, envolvendo pessoas que têm essa limitação intelectual, mas não tem um diagnóstico preciso. A gente começou com esse público, depois com a necessidade da questão do aumento da população autista, e a gente começou aqui na igreja também. Depois nós começamos um novo foco do AME, que é então o Ministério com Autistas. E esse a gente trabalha então desde a criança até o adulto, ainda dentro do Ministério Eficiente e do AME propriamente dito. E no mês de outubro de 2019 a gente começou o trabalho com superdotação e altas habilidades. Então o AME ele agrega todas essas especificidades, cada qual com o seu trabalho diferente, né, na sua linguagem diferente. Que legal! Verdade, como você chegou no ministério e há quanto tempo? Eu cheguei aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba no ano de 2011 como seminarista. Estudava teologia na FABAPA na época e então recebi o convite para estar aqui como seminarista e o desafio de iniciar então esse ministério com deficientes intelectuais. Na época era essa a proposta do AME. Então estou desde 2011, terminei a faculdade em 2013 e recebi o convite para ficar então como ministra na igreja, no ministério. E estou então desde esse período. E o Ministério AME, então, ele foi implantado em 2011. Somos, então, esse tempo já de caminhada. E como você horários das atividades? Certo. A gente tem a roda de conversa, então, com os pais de filhos que têm altas habilidades e superdotação, que é todo primeiro sábado do mês, às 15 horas, aqui no espaço da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E no mesmo momento que os pais, então, sempre tem uma mediadora, uma pessoa convidada que vem falar sobre temas com relação, né, às altas habilidades. As crianças também têm o seu momento, onde elas são ministradas, daí elas recebem, elas têm um momento de culto, né? A gente tem a célula, então, da família, que é a célula com familiares de pessoas que são autistas, todo segundo e terceiro sábado do mês, exceto quando tem feriado, alguma coisa assim. Às 2h30 também, aqui na Primeira Igreja Batista. A gente tem, então, a célula dos pais. Nessa célula também tem adultos autistas.
amigos, familiares, né? São os adultos que vêm participar da célula. E no mesmo horário, as crianças também têm a célula delas. As crianças autistas, também tem crianças neurotípicas, que são crianças então que estão fora desse espectro, né? É uma célula includente. Então a gente trabalha a inclusão dessa célula. E aos domingos, às 11 horas, no mesmo horário do culto que a gente tem das 11, no 5º andar, daí a gente tem um culto específico com os deficientes intelectuais adultos. Quantas boas! É verdade. Pessoal, só reforçando, vamos sentar essa informação embaixo no por que esse nome? Pois é, Jaque, quando me deram esse desafio de eu iniciar o ministério, eu não sabia o que fazer, sinceramente. Eu sempre trabalhei com os surdos, na visão, com os surdos, e me deram esse desafio. Eu tenho um irmão que é autista e deficiente intelectual, mas eu não tinha essa compreensão da necessidade de ministrar na vida dele, da importância que tem dele conhecer Jesus também. Achava que essa limitação cognitiva dele não tinha necessidade. É um anjinho de Jesus, né? Muitas pessoas pensam isso. E na verdade não é. A gente precisa sim ministrar na vida dessas pessoas. E então me deram esse desafio, né? O pastor Pascoal já sonhava com esse ministério e eu aceitei. Gosto de desafios, aceitei, mas não sabia como. Pesquisei para ver se tinha algum lugar para ter uma referência, não tinha. Eu pensei, Senhor, tua palavra nos diz que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o fundamento, o mandamento. E pensei, né? Acho que é amar, então. A gente vai começar amando. Lembra até da nossa primeira aula, a gente começou então com esse culto específico com os deficientes. E a gente falou sobre Abacuque. Abacuque significa abraço de Deus. E a gente, naquele dia de culto, é nosso trabalho, nosso culto era abraçar. A gente trabalhou um abraço com eles. E eu acredito, Jaque, que amar as pessoas, seja pessoas com deficiência intelectual ou sem deficiência, nós estamos mostrando Deus, nós estamos apresentando Deus. Então, AMI não é uma sigla, ele é o imperativo de amar, porque o Senhor nos manda que amemos uns aos outros. Que lindo! Na sua opinião, qual é a importância do homem na vida da gente? Muito boa sua pergunta, Jaque. Mas também sou suspeita em dizer, né, sobre a importância da pessoa com deficiência intelectual, com autismo, ou a gente pensar em qualquer outra especificidade humana, né, seja hoje também os transtornos mentais. A Bíblia, ela tem uma mensagem que ela é includente, ela inclui a todos. E Jesus, ele quebrou o paradigma de tudo. Então, aqueles que estavam afastados da sociedade, esses ele trouxe para ele, para perto dele. 1 Coríntios, capítulo 12, vem dizer sobre o corpo. O apóstolo Paulo é bem engraçado que ele compara, eu acho bacana a comparação dele, da igreja com um corpo. E então no corpo a gente tem várias partes. Numa igreja a gente tem várias pessoas e todas elas são importantes para o funcionamento desse corpo, para o funcionamento dessa igreja. Eu acredito que uma pessoa com deficiência, especificamente então a intelectual e o autismo, a gente faz com que esse corpo, mesmo dentro dessas limitações, faça com que um ensine o outro. Eu tenho um exemplo muito interessante sobre um autista que estava na igreja, aqui no culto.
Na verdade, eu não ia dizer quem era, mas era meu irmão. Ah, E ele, assim, no começo do culto, ele gritava e pulava, porque ele estava alegre de ouvir o louvor. E daí, quando a ministra Thalita pediu para ele se sentar, para as pessoas se sentarem, a gente sentou ele. E ele tem o comando. Na cadeira de rodas, ele sabe que ele tem que ficar sentado. A gente sentou ele na cadeira de rodas. E daí o pastor Pascoal pediu para quem estava visitando aquela noite. sim. Meus pais estavam atrás, eles se levantaram, porque minha família não é membro aqui na igreja, é do interior. E eu estava do lado do meu irmão e minha irmã estava do outro lado. E minha irmã falou assim, eu não vou levantar, que senão ele vai querer levantar. E ele começou a gritar. Ele pôs as mãos no ouvido e começou a gritar. E a gente já pegou a cadeira para sair com ele, né? Porque, atrapalhando. Aí o pastor Pascoal falou assim, não, podem ficar aí, irmãos. Aqui na frente tem um rapaz com deficiência, ele tá desde o começo adorando o Senhor, né? Ele tá adorando a Deus do jeito dele. E então às vezes ele vai se expressar do jeito dele. E ele parou de gritar, o meu irmão. Eu entendi que ele queria ser apresentado. Ele falou assim, já que eu não posso levantar, eu vou gritar. E no mesmo momento tinha um casal visitando a nossa igreja, estava conhecendo a igreja, estava de outra cidade. E daí essa irmã falou assim, amor, é aqui que nós vamos ficar. Essa é a igreja que a gente quer. Anos depois, esse casal recebeu o diagnóstico de autismo do filho deles. E eu fiquei sabendo dessa história porque eles contaram pra mim como que eles vieram parar. E daí eu soube que era o meu irmão, né? Então, hoje, eles estão aqui conosco na igreja, no ministério. É uma família abençoada. Então, a diferença, a diversidade, cada um com o seu jeito, cada um com o seu tempo, isso torna muito rico o corpo. Afinal, se todos fossem orelhas, se todos fossem olhos, o que seria desse corpo? A mão não pode dizer que não precisa do pé, né? Então, o corpo, ele só é completo quando existem todas as partes. E a parte da pessoa com deficiência, ela faz com que esse corpo seja completo da igreja. Grande, para finalizar, você tem uma mensagem para deixar para o público? Posso, tenho. Que bom! É o seguinte, a gente quando fala, pensa em inclusão, há pouco falamos sobre essa questão do corpo, e ele trabalha junto, né? Então a gente tem ministérios específicos para pessoas que têm deficiência motora, que têm deficiência visual, chega o meu caso, que tem deficiência intelectual. É muito bom, é necessário também, porque os grupos, né, assim como a gente tem o culto dos advogados, o culto dos surfistas, dos jovens, são grupos específicos. Ele é bom, é importante, mas a gente precisa trabalhar a inclusão como um todo. E graças a Deus, a gente aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, a gente tem iniciado um projeto com profissionais de várias áreas, da educação, da saúde, que serão consultores de inclusão, para a gente poder trabalhar a ideia da inclusão como um todo. O seu trabalho aqui, né, o Encanta Jaque, é uma iniciativa muito bacana para que os membros da igreja e também pessoas de fora, da sociedade em geral, possam poder entender um pouco mais, né, sobre a inclusão. Então, assim, é bom a gente encontrar com os nossos pares, mas a gente também quer estar de uma maneira geral. Então, a gente quer que nas células tenham pessoas com deficiência ali, a gente quer que nos demais cultos essas pessoas com deficiência estejam ali e sejam acolhidas e sejam participantes, então, deste todo. Então é isso que eu queria deixar como mensagem, você como líder de célula, você como líder de algum ministério, é extremamente importante que você entenda, compreenda esse processo de inclusão. Você é membro da PIB ou membro de alguma outra igreja, enfim, essa questão da inclusão ela é muito importante, muito relevante para dentro da igreja e a gente construir também isso para fora da igreja.
se torna uma igreja relevante para a sociedade. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço, foi muita alegria estar aqui com você. Foi muito bom.